Olá pessoal, então vamos para o nosso último vídeo dessa sessão falando sobre Jesus, o Mestre por excelência. Vejamos, Jesus ele tem um ensino criativo e diversificado, e nessa diversificação da estratégia, ele usa algumas, como nós chamamos, figuras de linguagem. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre cada uma delas. Nós temos a exageração, o provérbio, paradoxo, ironia, hipérbole, enigma, símile, trocadilho, alusão e metáfora. Vamos lá então. A exageração nós temos como texto base Marcos 5, 29 e 30. E o que é exageração? É o exagero. É você trazer uma fala realmente exagerada, impactante, para que as pessoas elas percebam aquilo e consigam dali tirar pontos fáceis de aplicação. Então, dessa forma, essa estratégia é usada, por exemplo, quando nós falamos da cura da mulher do fluxo de sangue. Olha só, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão: quem tocou as minhas vestes? Era um exagero, uma pergunta dessa, descabida a muitos, não a Jesus, aonde uma multidão apertando Jesus e ele diz: alguém me tocou. É um exagero? Mas porque mostra que existe o encostar e existe o tocar. E o tocar é algo muito forte. Nós temos o Provérbios, Marcos 6 e 4 fala isso, Jesus pegava um provérbio, algo conhecido por eles, algo muito utilizado por eles, e dessa forma, meus amados, Jesus tinha a possibilidade de trazer uma aplicabilidade. E Marcos 6 e 4 tem um desses provérbios: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Olha que legal. Então, ele está colocando, que dessa forma muitas pessoas elas não são valorizadas na sua casa, não são valorizadas na sua terra. E essa verdade a gente vê aí até os dias atuais. Paradoxo também. O que é uma coisa paradoxa? É uma coisa que não fecha tão facilmente, é uma coisa que a gente olha e, mas como assim? Isso parece que não encaixa com isso, é paradoxo, mas a partir daí há um despertar de curiosidade para conseguir entender aonde estão as conexões. O texto está em Marcos, exemplo, Marcos 12, 41 a 44. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito dinheiro. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva colocou mais do que todos os que colocaram antes na arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhe sobrava, mas esta, na sua pobreza, deixou ali tudo o que tinha, todo o seu sustento. Olha que interessante. Então Jesus ele coloca ali que o que valia mais, na verdade, é a oferta que expressava menos dinheiro, mas para quem dava, aquilo tinha um grande valor. E aí o contexto é o que vai gerar o entendimento do paradoxo. É uma estratégia interessante para nós usarmos. Outra estratégia interessante para usarmos está na ironia. Mateus 16, 2 e 3 usa a ironia de forma muito interessante. Olha só, quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Então é uma ironia. Jesus está dizendo: vocês sabem os sinais, vocês dizem se vai chover, se não vai chover, se vai dar frio, se vai dar vento, e vocês não conseguem ver que a gente está vivendo os sinais dos tempos. Ou seja, ele faz uma conexão entre a leitura temporal climática e a leitura temporal
dentro da visão escatológica, e isso desperta ali realmente bastante possibilidades de questionamentos. Nós temos a hipérbole, Mateus 23, 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devei, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas? Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Olha que interessante, Jesus ele faz um questionamento. Vocês querem só abraçar parte? Vocês querem, vocês têm discurso, mas não têm prática? Vocês falam aquilo que é conveniente, mas aquilo que é o mais central vocês estão negligenciando. Isso é uma hipérbole. Jesus também falava através de enigmas. Olha só que interessante. Mateus 11 e 12 é o texto que eu quero usar para explicar isso. Qual é o enigma? Em verdade vos digo que antes os que da mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Jesus ele joga aí uma bomba, né? Primeiro ele coloca aqueles que nasceram de mulher, ou seja, né? A humanidade, ninguém foi maior do que João Batista até agora. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ué, a equação não fecha tão facilmente. E é diante desse enigma que você daí traz para os seus alunos a possibilidade de buscar interpretações e aí trabalhar uma aprendizagem dinâmica. A símile também, tem a ver com similaridade, Lucas 13:34. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como, agora a similaridade, a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e não quiseste. Ou seja, essa similaridade ela traz uma cena fácil de entender, a galinha protegendo os pintinhos, é assim que Jesus coloca, assim como ela protege os seus pintinhos, eu quero ajuntá-los e protegê-los, mas vocês não querem. Jesus coloca similaridade para trazer ali um questionamento de uma atitude de afronta a esse desejo de Jesus. Nós temos os trocadilhos também, Marcos 16 e 18, onde Jesus fala da pedra, né? Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, as portas do inferno. Nós temos a alusão, João 2 e 19, Jesus respondeu e disse-lhe, derribai esse templo e em 3 dias o levantarei, né? Respondeu Jesus e disse-lhes, ou seja, ele está fazendo ali ele está falando de uma coisa, mas ele está se referindo a outra, né? É uma alusão. E finalmente a metáfora, né? O que é uma metáfora? Jesus respondeu-lhes, Lucas 13 e 32, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo as curas, hoje e amanhã, e no 3º dia sou consumado. Jesus está explicando algo, mas está se referindo a uma outra história, um outro momento. Jesus está fazendo essa metáfora. Ele traz um fato para explicar um outro mais complexo que iria acontecer em breve. Metáfora. Nós podemos usar muito isso em nossas aulas, coloquem isso no telão, coloquem no quadro, botem numa cartolina e peço para que os alunos façam interpretações. Então, todas essas estratégias criativas que eu citei aqui, essas figuras de linguagem, elas podem ser usadas, você pode colocar isso em cartazes, em placas, em painéis, e você pode pedir que eles interpretem. Dependendo do número de alunos na classe, você pode usar 3 ou 4 estratégias dessas diferentes, divida os alunos, e cada grupo de 3, 4 ou 5 vai pensar uma dessas estratégias, e ali ele vai trazer então o fruto do aprendizado. Então é isso. Jesus, o nosso mestre por excelência, espero que tenha sido edificante para vocês essas reflexões, e a gente continua com a próxima temática em breve. Deus abençoe. Já se inscreveu na mentoria?
Fácil, no meu Instagram, marcostedesco_TED, lá tem o link, lá você se inscreve e participa dessa mentoria que é gratuita, tá bom? Deus abençoe, até lá.